se revelou, por qual razão o Salvador assim me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei. Se maus ou áureos dias vêm, se lutas eu terei. Mas eu sei que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar. Se de manhã, se à tarde vem pra me levar ao lar. Mas eu sei que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Amém. Aqueles que puderem, vamos nos colocar em posição de oração, vamos falar com Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esta primeira parte da manhã sabática, a escola sabatina. Obrigado, Senhor, por todos esses ensinamentos, por nos permitir entender tantas coisas maravilhosas sobre o teu povo no passado, lá com Esdras, com Neemias, e ao mesmo tempo enxergar tanta coisa no nosso meio neste momento, e no nosso coração, na nossa vida, e podermos aprender a mudar, a transformar, a destruir as pedras que estão servindo de tropeço para a santificação do nosso templo, do nosso coração, e que tudo isso seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Obrigado por cuidar de nós com tanto carinho, com tanto cuidado, nos mostrando o caminho, nos mostrando onde devemos ir, como devemos ir, por que devemos ir. Obrigado por não desistir de nós em nenhum momento. Obrigado por nos dar Jesus Cristo. Obrigado por dar o sangue dele, Pai, pois não foi fácil ao Senhor ver o teu filho sendo crucificado, mas mesmo assim o Senhor o fez por nós. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos ama incondicionalmente. E esta é a grande prova do amor de Deus pela humanidade. Que neste momento, Senhor, o Senhor abra o nosso coração para que tenhamos a plena certeza em quem tenhamos crido. Tenhamos a plena fé de que este que nós cremos, o Senhor e o teu Filho, esteja conosco até a consumação de todas as tuas palavras de promessa, dadas através dele aqui na terra. Que o Senhor possa ungir neste momento a tua serva, a Marianete, que nos trará a mensagem da segunda parte da manhã sabática, o nosso sermão, aquele em que nós deveremos receber no coração, como uma pérola preciosa, e cuidando dela como um grande diamante. Que o Senhor possa nos tornar aptos a ouvir e torná-la apta a ser um grande instrumento em tua mão. Em nome de Jesus, te peço, oro e agradeço. Amém.
Marianete, fica à vontade, minha irmã. Obrigada, irmão Debai. Muito bem. Deixa eu ajeitar aqui. Bom dia a todos os irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Então, eu resolvi fazer uma mensagem um pouco diferente do que eu costumo fazer. E eu gostaria, o Senhor falou muito forte comigo nessa palavra, e eu gostaria de falar com você sobre parados no meio do caminho. E eu queria falar através da vida de Jacó. Então, nós vamos dar uma passeada pela palavra de Deus. Nós vimos que Jacó, para dar uma contextualizada, Jacó ele foi muito humilhado pelo sogro e chegou um certo momento que ele viu que tinha que separar. Tinha que separar e ir embora. E o Senhor veio a ele e disse, volta, Jacó, para Betel, volta para a tua terra. Jacó, então, resolve sair dali e voltar para a terra dele. Mas ele tinha muitas coisas ainda para resolver. Ele tinha muitas coisas para resolver no meio do caminho. E ele pensou, eu vou, com muito temor, de encontrar seu irmão. Mas ele foi. Nós sabemos da história e nós sabemos que houve esse encontro. Ele passou lá para o Peniel e esteve ali no Vale de Jaboque, teve um encontro com o Senhor. Nesse encontro, ele saiu dali andando de forma diferente, mancando. Mas ele teve um encontro com Deus. E eu gostaria de ler com você o que ele falou para o seu irmão após esse encontro, em Gênesis capítulo 33, do verso 3 ao verso 19. Porém, ele lhe disse, meu Senhor, sabe que estes teus filhos são tenros, e que tenha comigo ovelhas e vaca e leite a fadigar, e somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passa, meu Senhor, diante da face do meu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, conforme o passo dos meninos, até que chegue o meu Senhor. Não vou ler todo o verso, mas eu vou contextualizar isso aqui para você. Aqui ele está falando com Esaú. Esaú querendo, não, vamos juntos, depois da reconciliação, que houve ali uma comoção até para os seus, que o seguia, o seu senhor, e eles resolveram, então, não vamos, nós vamos no passo das crianças, meu senhor, eu não posso ir com você, eu vou no passo das crianças, eu vou devagarzinho, eu tenho criança, eu tenho gado. Mas lembre que antes disso, Deus já havia dito para Jacó, volte, Jacó. Volte para Betel, volte para a casa de Deus. Ali é onde eu falei contigo, onde nós tivemos um encontro. E ele, ali convencido de que ia voltar, ali no encontro com seu irmão também, vamos juntos. E eles marcaram o encontro em Seir. Naquele, aonde ali ele queria estar com seu irmão, e a gente não sei por quê, ele não vai aonde está Esaú. Foi algo que eu tentei pesquisar, por que Jacó não foi naquele encontro? E ele, o certo, que ele para no meio do caminho. Jacó não foi para Seir, Jacó não foi para Betel, ele para ali em Siquém. E a parada ali em Siquém não foi para descansar. Não vou descansar, como ele falou para o seu irmão. Vamos descansar, porque as crianças, e temos o gado, e não andam muito rápido. Ele não fez isso para somente ali, na parada em Siquém, no meio do caminho. Ele comprou terra ali. E ele também não ouviu a orientação de Deus de ir para Betel. Ficou no meio do caminho.
E essa parada no meio do caminho me chamou a atenção para falar com você sobre isso. Que muitas vezes a parada no meio do caminho, mesmo que você tenha tido um encontro com Deus, como Jacó havia tido um encontro com Deus, já andava ali de forma diferente, as pessoas percebiam ali na vida de Jacó uma forma diferente, porque Deus havia tocado no seu coração, mas ele parou no meio do caminho. E muitas vezes isso acontece conosco, mesmo depois de uma experiência com Deus, depois de ter ouvido Deus e depois de saber o que Deus realmente quer para a minha vida, muitas vezes nós paramos no meio do caminho. E foi isso que aconteceu com Jacó. Ele parou ali em Siquém, e em Siquém, naquele lugar, ele resolveu edificar um altar. E quando ele edificou aquele altar, Deus ficou em silêncio. Deus não fala nada com Jacó. Não há nenhuma manifestação. Mas o certo é que Jacó parou ali e adorou. Ele talvez não tenha preocupado com Deus não falar nada naquele momento, dessa parada no meio do caminho, onde o que estava no coração dele, o que Deus havia falado para ele, e até mesmo Esaú, marcado o encontro com ele, ele parou no meio do caminho. Então, vamos ler Gênesis, capítulo 34, o verso 1. Vamos ver essa parada que houve ali no meio do caminho, em Siquém, que nós podemos observar que não foi uma parada muito boa para essa família. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. Jacó ali, parado no meio do caminho, com a sua família, montou casa, comprou terreno. A sua filha resolve dar uma olhada no povo de Siquém. E eu quero que você acompanhe comigo essa história, esse momento desse tempo de Jacó ali, parado no meio do caminho, morando ali, entre a cidade que ele saiu e Betel, onde Deus havia falado para que ele tivesse novamente um encontro com ele. E a sua filha resolve sair. E eu pergunto para você, aonde estava o pai dessa menina? Cadê o pai de Diná? E Diná, então, saiu para ver a terra, e nós sabemos o que aconteceu. Siquém a tomou à força para si, abusou dela, sem o consentimento dessa menina, ela foi violentada, e nós vemos isso aqui no verso 5 do capítulo 34, que fala, quando Jacó ouviu o que fora contaminado Diná, sua filha, estava com os filhos no campo e com o gado, calou-se Jacó até que viesse. É uma coisa que nós não entendemos e que eu não entendo, e talvez você possa depois falar para mim. Mas Jacó, naquele momento, ele ficou quieto. Jacó, aonde ele estava parado, no meio do caminho, com a sua família, começou ali a ver a destruição da sua família. Mas Jacó permanece quieto, calado. Como pode a sua filha ser abusada e Jacó fica calado? Ele fica quieto? Ele não fala nada. É algo que nós não conseguimos compreender, porque o que aconteceu com Diná não foi uma coisa normal, uma briguinha de coleguinha, uma briguinha que teve com o vizinho, mas uma moça novinha que foi abusada pelas pessoas que estavam naquela cidade, pelo um homem que estava ali naquela cidade, e ainda filho do que governava a maioria ali da cidade. E não entendo. Mas Jacó ficou calado. Jacó não falou nada. E aqui no verso 6,
E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. Olha só, quem tomou a iniciativa foi Amor, foi lá falar com Jacó sobre o que havia acontecido, porque nós vemos que Amor não apoiou a atitude do filho, então ele foi conversar com Jacó. E no momento ali que Jacó ouve, está ouvindo o que ele fala, Jacó fica calado e Jacó não fala nada. Ele não fala nada para Amor. Mas os filhos de Jacó vinham chegando. Vamos ver isso no verso 8, quando fala: então falou Amor com eles, dizendo, falando para os filhos: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher. Nesse momento, ele fala já para os filhos. Aqui naquele momento, os filhos de Jacó estão totalmente indignados com o que aconteceu com a sua irmã. E nós vemos o silêncio de Jacó. Silêncio total de Jacó. E aí Amor fala: olha, venha, tome nossas filhas como esposa para vocês, habitem no nosso meio, esteja conosco, adquirem propriedades, para que sejamos uma família, para que nós possamos estar juntos. E aí no verso 11, nós vemos aqui: e disse Siquém ao pai dela e aos irmãos: ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que vos quiserdes. Eu vou dar moça para vocês, eu dou tudo para vocês. E diante disso, Jacó não fala nada. Mas os filhos de Jacó tomam a frente. Eles tomam a frente e a resposta deles não foi de alguém de um coração bom, alguém ali que está com um coração puro. Sabe aquelas pessoas que estão ali com você e chega até com uma boa fala, mas no fundo o seu coração não é bom? A palavra que eles tinham ali não era de um coração verdadeiro, coerente com o que eles falavam. A resposta deles não tinha ali uma resposta verdadeira de alguém que realmente desejava uma união familiar. Ali no coração deles, havia na resposta que seus filhos deram, foram resposta com astúcia, e que por detrás dos bastidores, eles tinham outros planos. E eles respondem para Amor, e Jacó estava ali. E Jacó não fala nada. Um problema familiar. Um problema terrível. E Jacó não fala nada. Seus filhos começam a agir. E eles dizem seu plano a Amor. No verso 14. E disseram-lhe: não podemos fazer isso. Que dissemos a nós, a irmã, varão não circuncidado? Porque isso será uma vergonha para nós. Então, eles colocam ali as condições. Nós não podemos dar a nossa irmã, isso é uma vergonha para a nossa família. Todos do sexo masculino, eles devem circuncidar. Não podemos dar a casamento a seu filho se não circuncidarem. E não é só você, mas toda a sua nação, toda a sua cidade, todos os homens daquela cidade. E Jacó, ouvindo isso, não fala nada. Permanece ali passivo, vendo o desenhar da história, e ele ali parado no meio do caminho, vendo a sua família, o começo de uma destruição. Sua filha abusada. Eu não sei se Jacó estava ali estarrecido diante do que aconteceu, mas o certo é que ele não fala, ele não age.
Mas quando os filhos chegam e falam para Amor, não, nós não podemos dar, e Amor aceita as condições, e Amor vê aquela palavra como uma palavra boa, e eles vão para a porta da cidade, e ali ele se encontra com todos os homens daquela cidade, e Amor convence os homens através dos filhos de Jacó. É bom, esses homens são bons. Esses homens trouxeram uma palavra maravilhosa para nós. A nossa família vai poder unir com a família deles. Eles são homens bons. Talvez ele pudesse, não está escrito, mas dizer, eles são homens de Deus, família de Deus. Isso vai ser bom para a nossa família, unir com esta família de Deus. Essa palavra que esses homens trazem para nós, eles estão falando sério. Vamos circuncidar todos os homens, e nossas filhas vão poder casar com esta família, os nossos filhos vão poder se unir, e as filhas deles também casar com a nossa família. Vamos ser uma só família. E eles conseguiram convencer aquela cidade, não sabendo eles o que estava dentro do coração daqueles homens. Não sabendo eles o que estava dentro do coração daqueles homens de Deus, daquela família de Deus. Eles não conseguiam ler o coração como nós não conseguimos ler o coração das pessoas. Que coisa triste. E naquele momento, embora Jacó não sabia dos planos do seu filho, dos seus filhos, mas ouviu os seus filhos colocar as condições para Amor, e Jacó, o que fez aqui? Nada. Jacó não fala nada. Você percebe, amados, que nesse momento, quando os filhos de Jacó diz, vocês vão circuncidar, vocês precisam se circuncidar. Era uma união com Deus verdadeiro, a circuncisão era submetendo a Deus. Você entende, você percebe que aqueles homens de Siquém estava dizendo, eu me submeto a Deus, eu aceito Deus, eu aceito cumprir os mandamentos divinos, declarando ali, através da circuncisão, nós ouviremos ao Senhor, nós serviremos ao Senhor. Você percebe uma cidade inteira se rendendo ali, através da circuncisão ao Senhor. Embora não eram homens que não conheciam a Deus, mas naquele momento, eles se renderam completamente a Deus, através da circuncisão. Alguns ainda colocam nos nossos dias a circuncisão como um batismo. Era como se eles tivessem aceitado a nossa mensagem e vou batizar a cidade inteira, coisa que deveria ser de alegria, de regozijo e de ensinarem toda a lei do Senhor para aquele povo que estava submetendo a passar pela circuncisão. Não, eles tinham um mau intento no coração. Você percebe que tudo na nossa vida, o que verdadeiramente vale diante de Deus é aquilo que está no nosso coração. Toda nossa atitude, tudo que nós fazemos, ela tem que ser proveniente de um coração puro e humilde diante de Deus. Vocês querem saber como destruíram aquela família? Você quer saber como destruiu aquele povo, que eu posso dizer que naquele momento, ao aceitarem a circuncisão, era o povo de Deus. Os homens da cidade de Siquém, na verdade, eles receberam a palavra, circuncidaram. Aqui no verso 25 do capítulo 34, fala assim, ó, e aconteceu que ao terceiro dia, quando estava com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram e afrontaram e afoitamente na cidade e mataram todos os machos.
uma cidade rendida à palavra de Deus, porque aquilo que eles falaram era verdade, o povo de Deus não podia se unir com o povo de Belial, mas eles aceitaram ali a palavra de Deus. Mas o coração daqueles homens eram vingativos, de Simeão e Levi, entraram na cidade enquanto aqueles homens estavam na maior dor. E mataram a todos. E no verso 26 ao verso 27, fala o seguinte: mataram também o fio da espada Amor e o seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém, e saíram. E vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto havia contaminado a sua irmã, as suas ovelhas, as suas vacas, os seus jumentos, o que na cidade, o que no campo havia, tomaram tudo. E é uma coisa estranha, como pode, até aquele momento, Diná ainda estava lá, na casa de Amor. Mas eles mataram todos, haviam intentado no coração e ainda pegaram tudo daquela cidade e ainda levaram, não bastasse, levaram as mulheres e as crianças como escravos. Eu estou narrando essa história para que você veja que parar no meio do caminho não é bom. E quando Deus traz uma palavra ao nosso coração e nós temos dúvida e paramos no meio do caminho, pode trazer miséria para nós e para a nossa família. Foi isso que aconteceu com a família de Jacó. E até esse momento, parado ali no meio do caminho, nós não vemos Jacó falar nada. Nada. Depois de famílias destruídas, famílias totalmente arrebatadas ali, aniquiladas, depois de não ter mais como voltar atrás, e tudo ali fora do lugar. E Jacó, então, resolve falar. Ali no meio do caminho, Jacó resolve falar. Amados, quando Deus tem uma palavra para nós e nós não cumprimos, Satanás se apresenta para a destruição. Satanás sabe, quando nós sabemos a palavra que veio sobre nós, quando Deus fala algo a nós, ou para a nossa família, ou para a nossa cidade, e que isso não é colocado em prática, Satanás entra no meio do caminho para a destruição. Enquanto Jacó se calava, enquanto Jacó estava no meio do caminho, enquanto a cidade estava sendo destruída, seus filhos viraram assassinos de uma cidade inteira, uma chacina. Sua filha violentada. Até quando, amados, muitas vezes nós vemos coisas acontecerem ao nosso redor e nós somos passivos, ficamos em silêncio. Às vezes vemos famílias serem destruídas e nós ficamos em silêncio para não desagradar, para não perdermos amigos. Até quando, muitas vezes, ficaremos em silêncio dentro da nossa própria casa, vendo a apostasia caminhar dentro da nossa casa. Mas somente nessa altura, Jacó fala, apontando a situação que havia acontecido. Vamos ver no verso 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus, os fariseus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar a Sião e ficarei destruído, eu e a minha casa. Olha o que Jacó fala. É como se Jacó, naquele momento, estivesse preocupado somente com ele. Parece que ele esqueceu que seu filho foi violentado, que pessoas foram mortas. E ele, preocupado, vocês têm me trazido vergonha.
Jacó havia passado por Betel, Jacó havia passado por Peniel, Jacó havia passado pelo acampamento de Deus em Manaim, e aqui está Jacó, parado no meio do caminho, recebendo a miséria por desobediência à palavra, por parar, estacionar. Sabe aquele momento na sua vida espiritual que você está estagnado e que não avança? Porque não quer bater de frente com algumas ideias ou pensamentos, ou porque não quer prosseguir no caminho, crescendo. Jacó havia passado por todos esses caminhos de bênção, e aqui está Jacó parado no meio do caminho, depois de tanta experiência com Deus. E uma coisa nós devemos lembrar: por mais que nós somos filhos de Deus, família de Deus, experiência passada não serve para um momento ali parado no meio do caminho. Jacó resolve falar, e eu pergunto: cadê os filhos de Jacó, a sua filha, aquelas famílias que foram destruídas, aquelas mulheres escravas, e agora uma cidade, todos mortos? Que tragédia! Talvez se você dissesse: olha, meu filho matou todos os homens da cidade, você ia dizer comigo, chorar comigo: que tragédia! Mas eu quero dizer para você que dentro dessa parada, no meio do caminho, no meio da tragédia de uma família destruída, de um casamento acabado, de filhos sendo assassinos, de uma filha sendo abusada sexualmente, de uma família ali totalmente destruída, parece que Deus chega e dá uma guinada. Aqui nós vamos ver quando Jacó fala, Deus fala. É incrível ao perceber isso, quando a misericórdia de Deus aparece na história daquela família. Aqui vemos um mistério tão incompreensível para a mente humana. Deus aparecer no momento de que um homem passivo, diante de tanta coisa, embora ele não soubesse do mau intento do coração dos seus filhos, mas ele levou a sua família para um local de perigo. Isso é incompreensível. Às vezes, a nossa mente, a misericórdia do Senhor aparecer ali para uma família destruída, para uns filhos vingativos de uma mente raivosas, de uma mente irada, que não tiveram misericórdia de uma cidade. E nesse momento, a graça de Deus é demonstrada de uma forma tão grandiosa, algo tão tremendo ali, nós vemos ali da parte de Deus para com aquela família. Porque naquela altura da vida, enquanto Jacó ali parado, silêncio, Deus permaneceu em silêncio. O tempo todo que Jacó estava calado, Deus também estava calado. Mas o momento que Jacó fala, Deus fala. E Deus não fala porque Jacó é bom, porque Jacó fez algo maravilhoso. Deus não fala porque Jacó estava fazendo tudo correto. Deus fala porque a sua misericórdia é tremenda e é algo inimaginável para a mente humana. E nós vamos ver isso nessa história. Quando Jacó reconhece o estrago, e ele vem e fala, ele reconhece todo o estrago. Minha família, que vergonha, o que vai ser de nós agora? O que vai ser da minha família? E nós vimos aqui no capítulo 35, e Jacó diz: vamos para Betel, aonde o Senhor havia mandado Jacó ir a primeiro tempo, no começo ali de quando ele saiu da casa do seu sogro. Vamos para Betel, vamos habitar ali, vamos fazer ali um altar. Da onde ele tinha fugido, e ali ele encontrou ali com Deus. Amados, e eu quero falar uma coisa para você. Naquele momento, Jacó
se posicionou a dizer: eu quero Deus. Eu quero Deus. E ele começa a contar da sua grande experiência que ele teve com Deus. Amados, quando nós nos posicionamos diante de Deus, pode ser qualquer tragédia, por mais terrível que seja, nós, como povo de Deus, como fez esse homem de Deus, se posicionou. Jacó, ali em Betel, ele tinha tido uma experiência genuína com Deus. Deus o havia chamado a voltar àquele lugar e ele tinha resistido a voltar. E essa experiência, ela é repetida na palavra de Deus. E ele fala da conversa ali, parece que é a primeira vez que nós vemos Jacó dizer: vem, meus filhos. Nós estamos parados no meio do caminho. E eu tomo uma decisão, agora uma decisão de voltar a Betel. O posicionamento deste homem a dizer: eu vou obedecer a palavra de Deus. Deus se posiciona. E Deus dizendo: filha, eu quero que você volte para onde eu te mandei. Eu quero que você tenha novas experiências comigo. Eu quero simplesmente que você diga: eu quero. Mas como sair daquela cidade? Com todas as cidades ao redor, com ódio da família de Jacó pelo que havia acontecido. Parece que quando nós dizemos eu quero, parece não é certeza. Quando eu digo eu quero, Deus se manifesta. Deus fez o convite a Jacó, o mesmo convite que ele fez na igreja de Éfeso. Olha, você me abandonou, você esqueceu do que eu havia mandado. Volte para o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se, olha a tua família, uma família egoísta, uma família pecadora, assassina. Volte. Sabe, muitas vezes, porque a bênção e as promessas não recaem sobre a nossa vida, porque nós não nos posicionamos. Seu filho virou um assassino e você chora diante de Deus. Ah, virou um assassino, Jacó. Com certeza, Jacó derramou lágrimas e lágrimas. Jacó poderia ter permanecido ali no meio do caminho, chorando e lamentando e até convencendo as outras cidades de que ele não teve culpa, de que ele não sabia. Mas Jacó toma uma posição e uma decisão. E muitas vezes, amados, é isso que nós precisamos fazer na nossa vida, e não só chorar o pecado que se comete sobre nós ou sobre a nossa família, mas tomar uma decisão. Eu vou voltar para a casa de Deus, eu vou voltar para Betel, eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus, aquilo que Deus disse que eu tenho que fazer. Agora você decide não mais viver uma fé presunçosa, você não mais vai ficar ali alimentando o ego dos filhos, levando às vezes os filhos a cair porque você está parado no meio do caminho. Não toma uma decisão, porque quando vem os problemas, você permanece parado. Volte para Betel. Contemple Betel. Adore, porque Deus tem nova vida para aqueles que se posicionam de verdade, sabem? Porque quando nós temos algo muito grande dentro do nosso coração, que nós já oramos, que nós já falamos com Deus sobre algo, e aquilo ainda permanece voltando ao nosso coração, aquilo é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para nós. E nós precisamos nos posicionar. E agora Jacó, ao se posicionar e dizer, voltemos para Betel.
Não só ele se posicionou, mas ele leva a família dele a se posicionar. Jacó leva a família dele, naquele momento, a jogar fora tudo que atrapalhava a vida deles. Vamos ver no capítulo 35, verso 2 e o verso 3. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que eu andava. Agora Jacó leva a sua família a um reavivamento. Amados, você não precisa chegar diretamente em Betel para ver um reavivamento. Aqui nesse momento, há um reavivamento em Siquém, na família de Jacó, no meio da miséria e da desgraça que aconteceu àquela família. Mas antes dele fazer os seus familiares ali a decidirem ir a Betel, ele leva a família a pensar: joga os deuses estranhos, muda as suas vestes, muda tudo. Sabe por que isso aconteceu, amados? Porque Jacó falou, porque Jacó se posicionou. Jacó resolveu não mais ficar no meio do caminho, onde a sua família agora destruída. E ele percebeu, e ele viu, e ele sentiu que a sua família poderia ser riscada do mapa, totalmente destruída pelas famílias, aquelas cidades que estavam ao seu redor. E a serva do Senhor fala que Jacó, naquele momento, e em toda a história, não vemos Jacó contar a história dele para a sua família. E naquele momento, Jacó reúne a família, e a serva do Senhor diz o seguinte: e com profunda emoção, Jacó repetiu a história da sua primeira visita a Betel, quando deixou a tenda de seu pai com um reante solitário, fugindo para salvar a vida, como o Senhor lhe apareceu na visão noturna, revendo ele o trato com maravilhoso de Deus para consigo. O seu próprio coração se enterneceu. Jacó agora conta a sua experiência a todos ali da família. E sabe o que acontece? O servo do Senhor fala. E quando Jacó fala, seus filhos também foram tocados por um poder que os constrangeu. Ele lança a mão do meio mais eficaz para prosperar, a fim de tomar parte do culto de Deus, quando chegasse a Betel. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em sua mão, e as recadas que estavam em suas orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Quando Jacó resolve contar toda a sua história para os seus filhos, veio o verdadeiro reavivamento. Seus filhos foram constrangidos de tal forma que eles resolveram voltar. Após o posicionamento, houve reavivamento. Após uma palavra de Jacó, houve reavivamento. Amados, não pense porque um dia Deus falou com você, Deus estava com você. E se você não trouxer a sua família para um encontro verdadeiro com Deus sempre, você nunca conseguirá levar a sua família a Betel. Mas Jacó sabia que o perigo estava ali. Ele sabia que a sua família estava cercado pela morte. Sua família ia ser varrida do mapa. Mas ele leva um reavivamento. Ali em Siquém, Jacó chega ao limite e vê e leva a sua família a mudar de vida.
Jacó leva a sua família ao verdadeiro arrependimento, a partir do momento que ele toma a palavra como homem de família, como homem que se posiciona para a sua família, a dizer, vamos voltar para Betel. Vamos para Betel. E nós vamos vendo aqui um grande reavivamento. E reavivamento, amados, é um mover do Espírito de Deus em nossos corações. O reavivamento que nós temos muitas vezes quando chega ao nosso coração é o render completamente a Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus está falando. Isso é avivamento. Avivamento é jogar fora os deuses que muitas vezes nós temos escondido dentro da nossa casa. Muitas vezes o nosso Deus é o nosso paladar, o meu temperamento, teu filho, a tua casa, os teus bens. O verdadeiro reavivamento é jogar tudo fora e render-se completamente a Deus. Avivamento não é viver uma vida dupla, mas é uma vida com Deus, enterrar os ídolos que adquiriu no meio do caminho, porque estacionou, porque quando nós estacionamos no meio do caminho, os ídolos começam a entrar na nossa vida. E nós precisamos, como a família de Jacó, enterrar os ídolos debaixo da árvore ali, do carvalho ali, que está no meio de Siquém. Amados, famílias estão sendo destruídas por causa de ídolos guardados dentro, às vezes, do nosso coração, que a nossa própria família observa no líder do lar, na família, na própria família, no próprio pai de família, ou na rainha do lar, ídolos guardados, o amor próprio, alguma vestimenta, temperamento, algo que é como um ídolo que está sendo acariciado, e que faz com que você fique parado ali no meio do caminho. Sabe o que os ídolos diz? Os ídolos diz, não tem problema. Você pode continuar dizendo que você é família de Deus. Você pode pregar sobre Jesus. Você pode dizer que você prega e faz a obra de Deus. Não tem problema. Mas quando Deus traz a sua palavra, que o homem de Deus e que a mulher de Deus se posiciona, há um avivamento. O mover do Espírito de Deus traz uma reforma. O avivamento traz uma reforma. Não há avivamento sem reforma. E aí, esse avivamento, a nosso posicionamento, nós passamos a dizer para a família, eu só quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero levar a minha família a Deus e chamá-lo a estar diante do Senhor, onde Deus pode ser adorado. Porque muitas vezes, amados, nós demoramos. Porque muitas vezes nós demoramos estar no meio do caminho. Olhe para a família de Jacó. Por que Jacó demorou tanto ali em Siquém? Já havia uma palavra para que fosse para Betel. Por que parou tanto tempo em Siquém? Vamos ver o que Deus fez de uma graça tão grandiosa e maravilhosa no meio de uma família destruída, mas que agora enterrou seus deuses, fez uma reforma, mudou a sua vestimenta e resolveu voltar para o Senhor. Vamos ver? Capítulo 35, versos 5, 6 e 7. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiam após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel. E todo o povo com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão.
Amados, você percebe algo aqui tão tremendo, tão grandioso. Como Jacó poderia sair do meio ali do caminho se todas as cidades que estavam ao seu redor, depois você pode ler a história, estavam querendo destruir a família de Jacó. Mas quando aquele homem de Deus se posiciona e diz, e começa a contar dos feitos do Senhor, falar de Deus para a sua família, e tomar a decisão e não mais ficar no meio do caminho, e dizer, vamos voltar para Betel. E Deus ali começa a falar com eles, e vamos ler, nós vimos aqui que Deus fez algo tremendo. Partiram, e o terror de Deus foi sobre a cidade que estava ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Um terror tomou conta das cidades. Eles temeram uma pequena família. Deus trouxe terror naquele povo. Aqui não quer dizer que Deus estava apoiando o pecado de Simeão e de Levi. Aqui Deus não está dizendo que estava apoiando porque eles ficaram tanto tempo parados no meio do caminho, em apostasia, adquirindo deuses para dentro da sua casa. Não. Mas quando, amados, o povo de Deus se arrepende, quando Deus ouve o seu povo clamar, Deus age com misericórdia. E ali Deus apareceu a Jacó, no verso 9. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo a Padã Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chama mais o nome de Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutificará, multiplicar-te uma nação e multidão de nação sairão de ti, e reis procederão de ti. Que coisa tremenda. Amados, se nós nos posicionarmos como povo de Deus, se tomarmos decisão e falarmos, vamos voltar. Eu não sei qual decisão na sua vida você precisa tomar. Se você já tem uma palavra de Deus no seu coração. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Se você se posicionar, se você resolver voltar para o Senhor e colocar tudo diante da sua família, Deus repreenderá as hostes malignas. Deus calará o inimigo. Deus paralisará o inimigo. Essa é a história de um homem de Deus, com a sua família, que resolveu parar no meio do caminho. E ali, no meio do caminho, adquiriu ídolos. A família quase foi totalmente destruída. Muita tristeza houve para aquela família. Mas quando resolveu buscar o Senhor e tomar posicionamento, o Senhor falou e o Senhor respondeu. E eu gostaria de finalizar essa mensagem com uma palavra de Deus para nós, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14, que diz: esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi esta promessa que Jacó trouxe para dentro da sua família, o sacerdote do lar, o homem do lar, a cabeça do lar, trouxe para a sua família e ergueu a sua família em adoração a Deus em Betel. Fez um reavivamento e uma reforma dentro da sua família,
tirando todos os deuses, tudo aquilo que estava em desarmonia para poder chegar a Betel foi tirado. Houve um reavivamento e Deus ouviu do céu e abençoou aquela família e houve uma conversão verdadeira ali no momento daquele caminho de Siquém a Betel. E é isso que Deus tem para nós. Esta promessa é para mim e para você. Se vocês se converter, se vocês mudar de caminho, se vocês não ficar estacionados no caminho, se vocês não andar nos maus caminhos que vocês têm andado, que muitas vezes nós temos pegado, ídolos são acariciados no nosso coração, então, se vocês fizerem tudo isso, eu vou ouvir do céu. Eu ouço. E quando vocês falarem, quando vocês dizerem, vamos servir ao Senhor, eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor, Deus foi comigo no passado e Ele será conosco quando nós falarmos, nos posicionarmos, Deus falará. Se você for ler essa história toda, tentei narrar o máximo possível para que você visse. Enquanto Jacó ficou calado, Deus não falou. E quando nós abrimos a nossa boca e declaramos as obras de Deus, o que Deus tem feito, Deus fala. Quando nós declaramos que nossa casa vai servir ao Senhor, vai se converter, vai se arrepender dos seus maus caminhos, vai tirar os ídolos, então o Senhor nos perdoa e sara a nossa terra. E o Senhor salva a nossa família e guarda e leva em segurança até Betel. Aos olhos humanos, amados, era impossível para Jacó sair daquele momento. Era impossível para Jacó sair daquele lugar sem ter toda a sua família destruída, todos os seus bens destruídos, todo o seu gado morto. Era impossível aos olhos humanos. Mas para Deus, não era. E quando aquele homem se rendeu, Deus trouxe libertação e levou em segurança. Assim o Senhor quer nos tirar desse caminho que estamos e nos levar em segurança. O Senhor deseja nos levar em segurança até o reino dos céus. Mas mudamos, que haja reavivamento, que haja reforma em nosso meio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. É o meu desejo e a minha oração, por mim e por você, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Irmão Devai? Amém, Senhor. Amém. Tá ok. Pode ser. Obrigada. Mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo. Mais o seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Mais de Cristo perto está, sua comunhão gozar. Quero sua voz ouvir.
sempre sua lei cumprir. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Mais a Cristo quero olhar, vê-lo em glória e reinar. Reine sempre em mim também, desde agora até o além. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Mais de Cristo quero ter, mais igual a Ele ser, dando ao triste sofredor mais conforto e mais amor, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos ajoelhar e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, Paizinho amado, como é maravilhoso ver que a Tua graça é grandiosa sobre nós. Como é maravilhoso ver que, mesmo às vezes, parando no meio do caminho e acontecendo tantas coisas, quando nós nos posicionamos, o Senhor fala. O Senhor não nega a Tua palavra para nós. O Senhor sempre nos ouve. E eu te louvo, Senhor, que de uma forma o Senhor tem nos conservado no Teu caminho, mas nós queremos chegar a Betel. Nós não queremos ficar parados, Senhor. Nós queremos mais de Cristo. Nós queremos muito mais. Nós queremos que as outras nações temam em falar contra nós ou levantar qualquer espada, qualquer mal palavra contra o teu povo. Nós queremos que o povo, o mundo veja que o Senhor está nos guiando, que o Senhor nos guia, Pai querido. Eis-nos aqui, Senhor. Coloco diante de Ti a nossa família. Coloco diante de Ti os nossos filhos, esposas e esposos diante de Ti, Senhor. Para que o Senhor conduza nossas famílias pelo posicionamento de cada um de nós em servir ao Senhor e venha o verdadeiro reavivamento em nosso coração para que possamos chegar a Betel. E eu sei que esta obra o Senhor vai completar em cada um de nós e nas nossas famílias. Louvado e engrandecido seja o Senhor, e eu te louvo por esse santo sábado na tua presença. E a ti, ó Pai, seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Sábado abençoado, amados, para todos. Amém. Obrigado, Vermelha Nete. Deus abençoe, irmãos. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Amém. Deus seja louvado pela mensagem. Deus abençoe a todos. Amém.